Olá, caros alunos, estamos aqui para a resolução de mais um exercício, agora da frente 3. Nós temos aqui um exercício de segunda fase Unifesp, onde nós temos no item A um exercício de calorimetria, famoso Q-macete. No item B, nós vamos ter um exercício da dilatação. Portanto, aí é um exercício do capítulo 2 e do capítulo 3, na verdade, unido num único exercício, típico, né, da segunda fase. Vamos lá, então, as informações e vamos anotar tudo que é importante para depois a gente usar no próximo slide, tá bom? Porque esse slide não vai dar para colocar tudo, não. Em um recipiente de vidro de capacidade de 250 centímetros cúbicos, um copo de requeijão, pessoal, tá? Ele tem 250 ml. São colocados 200 ml de glicerina, ambos inicialmente a 20 graus Celsius. Tanto o recipiente quanto a glicerina está a 20 graus Celsius, temperatura ambiente aí, praticamente. Seguido o conjunto elevado aí, um micro-ondas, por exemplo, vai ser levado até 70 graus. Vai acontecer várias coisas, né? Várias coisas. Item A. Calcule a massa de glicerina em gramas colocada no recipiente. Isso é fácil, a gente tira pela fórmula da densidade. E a quantidade de calor em calorias absorvida pela glicerina durante o aquecimento, né? Certo? Desprezando as perdas de calor, é claro. E sabendo que a massa específica e o calor específico são, então tem que anotar aí, tá? 1,26 e 0,6. Os dois são importantes, né? Um é a densidade da glicerina, 1,26 gramas por centímetro cúbico, e o calor específico é o Czinho, que da água é 1, né? Esse aqui da glicerina tem que tomar cuidado, só ficar lá. Ah, o Czinho é sempre 1. Não, o Czinho é 1 da água, né? Cuidado, o calor específico da glicerina é 0,6, é um pouquinho mais baixo. E parece que o item A não vai ter muita complicação, gente, ele é bem tranquilo. Uma aplicação de duas formas bem simples. Item B. Calcule também em ml, né, em centímetro cúbico, o aumento de volume de glicerina durante o aquecimento. Porque é claro, né, gente, a gente tem a dilatação do recipiente, mas tem a dilatação do líquido, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Ele quer o aumento do volume de glicerina durante o aquecimento. Ela vai dilatar bastante, né? A glicerina dilata bem. E o volume da região do recipiente, certo? Não ocupado pela. Ah, não, peraí. Não é só do recipiente, não. Ele quer o volume da região do recipiente não ocupado pela glicerina quando o conjunto encontra-se a 70 graus. Quer dizer, porque quando aumentar a temperatura, vai ter uma parte lá do copo, vamos chamar de copo, esse recipiente aí, que não vai estar ocupado por glicerina. É isso que ele quer, tá? Então, nós vamos fazer uma conta reversa. Nós vamos ter que achar o volume inicial e depois nós vamos ter que subtrair esse volume inicial de quanto dilatou. Lá para frente eu explico para vocês o que a gente vai fazer. Considerando que, devido ao aquecimento, o recipiente tenha dilatado 0,3 centímetros, o que é normal. Ele dilata um pouquinho, né, o recipiente. O coeficiente de dilatação volumétrica, o famoso gama, é de 5 vezes 10 elevado a menos 4, isso? Graus Celsius. Né? Celsius a menos 1, grau Celsius aqui, né? Tá meio estranho esse grau Celsius aqui, mas tudo bem. Muito bom. Não seria grau Celsius, é grau Celsius a menos 1, mas eu acho que na hora de cortar e colar aqui fica meio ruim a imagem, por isso que deve ter se perdido. Tá bom? Muito bem, galera. Então, bora lá fazer esse exercício aqui no próximo slide. Vamos lá. Bora lá, gente? Bora lá fazer aqui nesse slide. Então, nós vamos fazer o item A, porque ele tem dois itens nesse item A. Tá? Então, vamos lá. Vou dividir aqui ao meio. Então, o primeiro do item A, ele quer que você calcule a massa de glicerina. Vou dar uma dica para você. Quando você está querendo calcular a massa, tem densidade e tem volume, lembra do seguinte, gente, da fórmula do MEDEV. É isso mesmo. É porque estão te devendo a massa. Você quer calcular a massa. Se você quer calcular a massa, é porque estão lhe devendo a massa. Então, DV, tá? Devendo a massa. Olha que bacana. Tá? Claro que isso aqui vem da fórmula de densidade, que nada mais é do que a massa sobre o volume. Tranquilo. Mas multiplicando em cruz fica o MIDEV. A fórmula do MIDEV a gente vai usar muito ela na física, tá, pessoal? E não tem massa, você pega a densidade e multiplica por volume. Professor, mas não é volume que ele deu. Não, não. Ele deu o calor específico. Isso. Não, ele deu, deixa eu ver aqui, massa específica, perdão. Específica. Galera, a massa específica ou a densidade para nós na física, ela tem pouca diferença.
Na química, a diferença é um pouquinho mais aparente, mas nos exercícios de física vai ser a mesma coisa. Então, se der massa específica, que foi o que ele deu, a gente vai considerar como densidade, que para nós aqui vai valer como a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Massa vai ser igual a densidade, que é a massa específica, ela dá 1,26, ele deu para vocês aqui, tá? Vezes o volume de glicerina, que é quanto? 200. Tá? 2 vezes 1,26 é a mesma coisa que 200 vezes 1,26 é a mesma coisa que 2 vezes 126, você concorda? Então, isso aqui vai dar 252. Pronto, temos a quantidade, então, de 252 gramas de massa, né? Que foi o que ele pediu, né? Primeira coisa que ele pediu, então. Então, nós temos aí 252 gramas. Legal. O item A, de novo, por isso eu vou repetir aqui, item A. Agora ele quer a quantidade de calor, tá? Mas se ele quer a quantidade de calor, porque houve um aquecimento. Sim, gente, houve um aquecimento. A glicerina, ela estava inicialmente a uma temperatura de 20 graus, não é isso? Junto com o copo, ele fala que a glicerina e o copo estão a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, e ele fala que a temperatura final é de 70 graus. Portanto, nós temos aqui um ΔT, variação de temperatura de 50 graus Celsius. Você vai usar a quantidade de calor, como não houve mudança de fase, só tem mudança de temperatura, você pode usar o velho e bom que macete, né? Então, M, C, ΔT. Massa. Agora nós temos a massa, calculamos no item anterior, 252. Cuidado, hein, gente? Se Czinho é o calor específico, o pessoal adora colocar o calor específico da água, né? Mas não vai dar essa mancada, a gente tem que dar o calor específico da glicerina. E ele deu. Ele falou que é 0,6 calorias por grama grau Celsius. Tá bom? Então, cuidado aí, pessoal. Tem que colocar o 0,6, senão a casa despenca. E ΔT, Todai? ΔT a gente calculou já, que é 50, a variação de temperatura. Fazer esses dois primeiro. Então, 6 vezes 5, 30, né? Que vai dar 30, certo? Então vai ficar 252 vezes 30. Quanto dá essa continha? Vamos lá. 252 vezes 30. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15 vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Portanto, chegamos ao valor de 1.560. Você já ganhou um item aí, pessoal. Não é tão complicadinho, não. Item A dá para fazer, hein, galera? Dá para fazer o item A, tá? Então, a massa você usa o dV. E para calcular a quantidade de calor, você usa um macete. Bem simples, né? Tá bom. Vamos para o próximo slide para a gente ver, então, o exercício que está rolando aí de dilatação. Vamos lá, ele quer o item B, dilatação. Bom, agora o item B, que é um exercício de dilatação. Tá? Então, vamos lá. Ele quer o aumento no volume de glicerina durante a dilatação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o ΔV, né, gente? Tá? Então, nós vamos pegar aqui o ΔV, que ele vai ser igual ao V0 vezes o gama vezes o quê? ΔT. Essa formulinha aqui, gente, é da variação de glicerina que nós vamos ter no volume de glicerina. Foi a fórmula da dilatação volumétrica que a gente viu. Então, dilatação volumétrica da glicerina vai ser o volume inicial de glicerina, 200. O gama, ele deu? Deu sim, gente. Ele fala que o gama ele vai ser igual a, deixa eu ver aqui na minha anotação, 510 elevado a menos 4 Celsius a menos 1. Tá? 510 elevado a menos 4. E o ΔT a gente já fez no slide passado, né? Ele vai de 20 até 70. Quem vai de 20 até 70 variou 50. Então é 50. Muito bem. ΔV, a glicerina, vai ser igual a 2 vezes 5, 10, com mais 3 zeros, 10 a quarta, certo? Mesma coisa que 200 vezes 50, dá 10.000, certo? Vezes 5, vezes 10 a menos 4. Boa! Adoro quando isso acontece. Corta, corta. E nós temos então que a variação no volume de glicerina é igual a
5 centímetros cúbicos. Foi isso que a glicerina aí variou. Muito bem, vamos lá então, gente. Agora, o que ele quer? Vamos lá, gente. Ah, tá. Agora ele quer o volume de massa não ocupada, não é isso? Bom, só por curiosidade aqui, né, gente? Se a gente tinha um volume inicialmente de 0,3 que dilatou com um volume de 5, então a dilatação da glicerina, na verdade, não é 5, né? Ela é 4,7 toda. É verdade, gente. Não pesquei essa pequena pegadinha que tinha aqui, tá? Vamos ver se você consegue entender. A variação de fato que ocorreu é o tal do volume aparente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele aí, pessoal. Com o volume do líquido que sobe, né? Então, nós temos o volume de 5 descontado o quanto que dilatou o recipiente, porque esse 5 ele tá falso, gente. Né? Doideira isso, né? Porque você tem que descontar o 0,3 da dilatação do recipiente. Lembra que ele fala que a dilatação do recipiente é 0,3? Então, na verdade, a variação de volume ela vai acabar sendo de 4,7 centímetros cúbicos. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, que tem uma pegadinha, tá bom? Vamos lá. Agora ele quer o volume não ocupado. Gente, o volume não ocupado é tranquilo, vai ser o volume do recipiente descontado o volume do quê? O volume de glicerina, tá certo? Muito bem. Então, o volume não ocupado, ele vai ser o volume do recipiente. Quanto que é o volume do recipiente? Gente, o volume do recipiente era 250, ele deu de cara, tá? Lembra que eu até brinquei? Um copinho de requeijão, 250? Só que tem um acréscimo, lembra do 0,3 aqui que eu acabei de falar para vocês, que dilatou o recipiente? Então é 0,3. Então o volume do recipiente, ele era um recipiente de 250, ele variou 0,3, agora ele é um recipiente de 250,3, ou seja, praticamente nada, né? Mas na conta vai fazer toda a diferença. Menos o volume de glicerina, mesma coisa. O volume de glicerina eu tenho que pegar a quantidade de glicerina que eu tinha inicialmente, que é 200, mais o quanto que dilatou de glicerina. Quanto foi dilatou de glicerina? Foi 5, né? A gente acabou de calcular. Então isso vai ser 250,3 menos 205. Perfeito? Fazendo essa continha aqui do lado, pessoal, 253,5 com 205, 0 para 3, 3, 5 para 10, 5, 1 para 5, 4, 0. Pronto, gente. Então, o volume não ocupado ele vai ser de 45,3 centímetros cúbicos, certo? 45,3 centímetros cúbicos ou 45,3 ml é a partezinha lá de cima que não fora ocupada. Toda ainda não entendi esse volume não ocupado. Eu desenho para você aqui, galera. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o copinho, tá? O copinho ele tem quanto? Ele tem 250 ml, mas como ele dilatou 0,3, ele tem um volume total de quanto? 250,3. Beleza. Aí eu vou encher ele com glicerina. Só que a glicerina, depois do aquecimento, depois da velinha aqui, ó, a glicerina dilata, ela sobe. Então eu acabo ficando com um volume total de glicerina de quanto? De 205, tá? O que seria o volume não ocupado? Eu vou colocar em roxo. O volume não ocupado é esse cara aqui, ó, pessoal, tá? Esse cara é o volume não ocupado. Vai ser a diferença entre 250,3 menos o 205. Bom, acho que deu para entender agora. Bom, qualquer dúvida depois é só me procurar, mas a gente acho que foi claro aqui, né? Acho que deu para entender o exercício. Um pouquinho confuso, né? Porque ele envolve aí dilatação volumétrica, mistura com a dilatação do líquido, com a dilatação do recipiente. Então fica um pouco confuso o item B. Mas se você entender direitinho o que está acontecendo, não tem erro aqui, tá? Vou até repetir aqui para você ver que não é tão complicado, tá, gente? Então, a primeira coisa que a gente calculou foi o quê? A dilatação do líquido glicerina. Digamos que a glicerina ela vai dilatar 5 ml, 5 centímetros cúbicos. Depois, para eu saber a diferença, né, que ele fala do volume, eu vou pegar o 5, que foi o quanto ela dilatou, e vou descontar o 0,3, que foi o quanto
o recipiente dilatou. Então, na verdade, como o recipiente teve uma dilatação de 0,3, então eu vou pegar o 5 menos o 0,3. Então, na verdade, houve uma dilatação de 4,7. Então, tem essa pequena mancada também, que talvez tenha sido, vamos dizer assim, uma pegadinha aí, né? Eu acho que 4,7. Muita gente deixaria aí o 5 só, né? É o 5 e acabou, né? Mas cuidado, quando tem dilatação de recipiente, você tem que descontar o 0,3, tá bom? Então, é mais ou menos o que a gente acontecer naquele tal de volume aparente, lembra? É bem parecido com isso. E depois o volume não ocupado é fácil. Aí é só pegar o volume do recipiente e descontar o volume da glicerina. Tá bom? Deixa isso meio confuso, mas típico de segunda fase também, né?